Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre envio de e-mails em PHP, e para isso vamos utilizar uma lib bastante conhecida, o PHP Mailer. E no exemplo do vídeo de hoje eu vou utilizar uma conta do Gmail para fazer os envios, mas você pode usar qualquer outro serviço de e-mail desde que ele tenha suporte a envios via SMTP. E antes da gente partir para a implementação, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, então no vídeo de hoje vamos falar sobre envio de e-mails em PHP. E para isso precisamos apenas de PHP e Composer instalados. Se você não tem algum desses caras instalados na máquina, eu deixei links aqui na descrição para te ajudar na instalação. E como eu disse no começo do vídeo, eu vou utilizar uma conta do Gmail para fazer os envios dos e-mails aqui no vídeo. E para a gente utilizar esse MTP como a conta do Gmail, a gente precisa ativar uma opção na nossa conta Google para permitir o acesso de apps menos seguros, beleza? Basta ativar essa opção que o SMTP já vai estar liberado. E para te ajudar, eu deixei o link desta página aqui na descrição do vídeo para que você possa ativar na sua conta Google também. Beleza? Então depois que você ativou essa opção, a gente já pode começar a implementação do nosso envio de e-mails. E para a gente começar aqui o nosso projeto, eu vou criar o arquivo composer.json. E nele eu já vou definir alguns valores aqui. O nome da nossa aplicação, aqui eu vou colocar wdev/email. Vou definir também o autoload aqui que a gente vai utilizar da PSR4, então PSR4 recebe um objeto. Dentro desse objeto eu vou definir o namespace base, que vai ser app e duas contrabarras. E o valor dele é a pasta que vai referenciar este namespace, app barra, beleza? Então aqui a gente já configurou o nosso Composer e eu vou rodar aqui o Composer nessa pasta, então Composer install. Beleza? Ele já rodou pra gente e criou essa pastinha vendor aqui com o nosso autoload, beleza? E agora a gente precisa instalar o PHP Mailer nesse nosso projeto para a gente utilizar essa lib. Então para isso vou rodar novamente o Composer, só que agora eu vou rodar Composer require PHP Mailer /PHP Mailer. Ok? Vamos rodar e ele vai baixar a dependência do PHP Mailer para a gente, já vai instalar. Já instalou aqui pra gente, já baixou as dependências. Então aqui dentro dessa pasta vendor já está o nosso PHP Mailer, beleza? Então vamos começar o nosso projeto, que é a implementação real do projeto. Para isso eu vou criar aqui uma pastinha app, que vai ser a pasta das nossas classes. E dentro dessa pasta app eu vou criar uma pasta chamada communication. Beleza? E dentro dessa pasta communication eu vou criar o arquivo email.php. Beleza? Vai ser a nossa classe. Então, criei a pasta app, criei a pasta communication e criei o arquivo email.php. E essa classe e-mail ela vai ser responsável por configurar o envio de e-mails via PHP Mailer. Porque aqui dentro a gente já vai definir o nosso nome de usuário, porta, senha, todos os dados necessários para a gente enviar os e-mails aqui pelo PHP Mailer, beleza? Então, vamos começar a nossa classe aqui. Já vamos abrir a tag do PHP. Vamos definir o nosso namespace aqui, namespace app /communication, beleza? E aqui a gente já vai começar a nossa classe email, ok? Dentro dessa classe email a gente vai definir algumas constantes. As primeiras constantes que a gente vai definir são as constantes de credenciais de acesso ao SMTP, beleza? Então vamos definir aqui const host, que vai ser o host de acesso. Beleza? Como eu estou utilizando o Gmail, é smtp.gmail.com. Beleza? Se você estiver utilizando outro serviço de e-mail, basta trocar o host aqui. Vou definir também o user, nosso usuário aqui. O usuário no Gmail é o seu próprio e-mail, então eu criei um e-mail de teste lá, então e-mail de teste wdev@gmail.com. Beleza? Preciso definir a senha também. Então eu vou definir const pass e a senha, canal wdev. Vou definir também qual que é a segurança que eu estou utilizando nessa conexão, beleza? Então vou criar aqui uma constante security e eu vou passar TLS, beleza? Você pode configurar com a segurança que estiver definida dentro do seu serviço de e-mails, ok? Aqui const port para a gente definir a nossa porta, beleza? Eu estou utilizando aqui TLS, eu vou usar a porta 587, ok?
E também a gente vai definir o charset do nosso envio, beleza? Vou definir aqui como UTF-8, beleza? Então aqui a gente já configurou a base do nosso envio, já temos todos os dados necessários para conectar a nossa aplicação com o serviço de envio de e-mails do Gmail, beleza? Vou só organizar aqui um pouquinho e definir um comentário aqui chamando de credenciais de acesso ao SMTP, beleza? Agora aqui abaixo eu vou definir duas outras constantes que vão definir os dados do remetente, porque sempre que a gente enviar eu quero definir os dados do remetente, como o nome de quem está enviando e o e-mail também de quem está enviando esta mensagem, beleza? Então aqui eu vou definir uma constante chamada from email, vou definir com os mesmos dados ali de cima, então e-mail de teste wdev@gmail.com. Eu escrevi errado aqui, e-mail de teste, wdev@gmail.com. Beleza? Aqui você coloca seu e-mail e a sua senha, ok? Aqui abaixo, então, do nosso from e-mail, eu vou definir o nome do nosso remetente. Então, const from name. E aqui eu vou definir o meu nome, então, William Costa. Beleza? Que eu vou ser o remetente deste e-mail. Aqui eu vou definir um comentário como dados do remetente. Beleza? E também para nossa classe ficar mais completa, eu vou criar aqui uma propriedade que ela não vai ser uma constante e ela vai guardar a mensagem de erro. Se algum erro acontecer nesse nosso envio, então essa variável aqui vai guardar a mensagem de erro do envio. Beleza? E ela vai ser do tipo string. Com esses dados aqui a gente já consegue começar o desenvolvimento aqui, começar a implementação da configuração do PHP Mailer nessa nossa classe. Então para isso já vamos adicionar aqui as dependências do PHP Mailer. A gente vai usar duas dependências aqui, duas classes dele, que é uma classe que é o próprio PHP Mailer e a outra que é uma classe que gerencia as exceptions do PHP Mailer para a gente utilizar aquela nossa propriedade error que a gente criou ali embaixo, beleza? Então vamos colocar aqui use PHP Mailer barra PHP Mailer barra PHP Mailer, beleza? Aqui é a própria classe. Aqui abaixo eu vou usar exception, então PHP Mailer também barra PHP Mailer barra exception, beleza? Porém eu não gosto de usar apenas o nome exception, eu vou colocar aqui um alias para essa nossa classe exception e vou definir como PHP Mailer exception. Beleza? Você pode definir o alias ou não, você pode utilizar o exception direto tranquilamente, beleza? Mas aqui só para ficar um pouquinho mais organizado, a gente entender que é realmente uma exceção do PHP Mailer. Beleza? Então aqui abaixo já vamos criar um método para retornar esse erro aqui. Public function getError. Ele vai retornar o valor de diz error, apenas para a gente já deixar esse cara pronto aqui, para a gente não esquecer. Então esse cara aqui é um método responsável por retornar a mensagem de erro do envio. Beleza? Então aqui ele retorna uma string para a gente. Beleza? O outro método que a gente precisa escrever aqui dentro dessa classe é o método send, para a gente enviar. Então public function send email, para a gente enviar um e-mail. E a gente vai definir alguns parâmetros aqui. E o primeiro argumento que a gente vai definir aqui é o argumento dos destinatários deste e-mail. Então a gente vai colocar aqui addresses, beleza? Como o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro vai ser o assunto, então subject, beleza? O terceiro parâmetro é o body, o nosso corpo da mensagem. E agora a gente vai passar alguns parâmetros que eles são opcionais. O primeiro parâmetro é o attachments, que a gente vai definir os nossos anexos, né? Então os anexos da mensagem eles são opcionais, a gente não precisa defini-los aqui, beleza? Então attachments aqui. A gente também precisa colocar aqui os CCs, né? As cópias visíveis, né? Do e-mail. E também as cópias ocultas, BCCs. Beleza? Então, estes caras aqui, eles são opcionais, tanto os anexos, as cópias e as cópias ocultas também. Beleza? Então, com isso aqui, a gente já tem o nosso método praticamente formado. Beleza? Vou adicionar os comentários aqui em cima. Então, método responsável por enviar um e-mail. Ok? Este cara aqui, o nosso addresses, ele vai receber um valor que é uma string
para um e-mail só, ou ele também pode receber um array de endereços, e a gente vai fazer essa verificação no momento do envio. Beleza? Aqui o nosso assunto ele é sempre uma string. Aqui o nosso corpo também vai ser uma string, a gente vai poder enviar HTML aqui dentro, então vai ficar bem legal esse envio. Para os attachments a gente também pode utilizar string array, aqui para as cópias também, e também para o BCCs também, para as cópias ocultas. Então aqui a gente pode enviar ou um anexo só, ou vários anexos, ou uma única cópia, ou várias cópias, uma única cópia oculta, ou várias cópias ocultas, beleza? E o retorno desse cara aqui vai ser booleano. E a gente vai retornar true ou false e vai verificar se deu erro ou sucesso. Se deu erro, a gente vai chamar esse método getError e conseguir mais detalhes sobre o erro deste envio, beleza? Aqui dentro desse método sendEmail, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser limpar a mensagem de erro. Mensagem de erro, beleza? Porque se a gente executar duas vezes esse método aqui e na primeira deu erro, na segunda deu sucesso, a mensagem continuaria ali. Então, thisError vai ser igual a vazio. A gente vai limpar essa mensagem de erro, beleza? Depois disso a gente vai instanciar instância de PHPMailer, beleza? A gente vai instanciar a classe do PHPMailer que vai ser responsável por enviar este e-mail para a gente. Então, obmail, ok? Igual new PHPMailer, beleza? E o PHPMailer ele permite que a gente passe um parâmetro aqui dentro para definir se a gente quer ou não executar exceptions quando der algum erro no envio. A gente vai executar as exceptions, então pode passar true aqui dentro, que já vai estar configurado. Como a gente está utilizando exceptions, então a gente precisa de um try-catch aqui. Então try-catch. No catch a gente vai passar a PHPMailer exception, ou no caso a exception, se você não colocou o alias aqui em cima, beleza? Então aqui eu já defino uma variável beleza? Já tem o nosso try-catch configurado aqui. Se cair neste nosso erro aqui, eu vou dar um return false, ok? E eu vou definir aqui antes do return thisError igual e getMessage. Beleza? Ele vai retornar a mensagem de erro para dentro dessa nossa classe e a gente pode consultar depois com o getError. Então aqui dentro do try a gente vai configurar todo o envio do PHPMailer. E a primeira coisa que a gente precisa definir aqui dentro do nosso try são as credenciais de acesso, aquelas mesmas que a gente colocou lá em cima na classe, para a gente já configurar o envio via SMTP. Beleza? Vou colocar aqui um comentário chamado credenciais de acesso ao SMTP. E aqui no nosso objeto mail, a gente já tem que chamar um método chamado isSMTP, para a gente definir que estamos utilizando esse tipo de protocolo neste nosso envio do e-mail, beleza? Abaixo dele eu vou chamar aqui o obmail de novo e vou passar um valor para uma propriedade diretamente aqui da classe chamada host, que ela vai receber self-host, a nossa constante host. Aqui abaixo também eu preciso definir que o nosso SMTP ele é autenticado, beleza? Então obmail SMTP auth igual true, beleza? Estou definindo aqui que ele está autenticado. O próximo passo é definir o nosso usuário, então obmail username, beleza? Aqui no username eu vou passar self-user, ok? Abaixo disso eu preciso passar a senha, então obmail password igual self-pass, usando as constantes que a gente já definiu lá em cima, beleza? Agora a gente precisa definir a segurança, então obmail SMTP security igual self-security, beleza? E a gente também precisa definir a porta, então obmail port igual self-port, beleza? E por fim, opa, ficou errado ali. E por fim, obmail char7 igual self-char7, char7 aqui, e aqui o S é maiúsculo. Então, beleza, aqui a gente já definiu todas as credenciais de acesso, vou só organizar um pouquinho aqui. E com esses caras configurados aqui, a gente já tem o nosso serviço de envio de e-mails configurados aqui. Eu estou utilizando o Gmail, então a gente já configurou a nossa conexão com o Gmail aqui. E o próximo passo é a gente definir os dados do remetente, beleza? Vou colocar aqui um comentário remetente, beleza? E aqui embaixo eu vou definir aqui, já vou chamar um método, na verdade, obmail setFrom. E eu passo self from email, primeiro e-mail, e o segundo parâmetro é
from name. Beleza? Então aqui eu defini o e-mail e o nome do nosso remetente que a gente também definiu lá em cima na classe. O próximo passo é a gente definir os destinatários dessa mensagem. E eu tinha dito que essa nossa variável addresses aqui, que recebe os destinatários, ela pode ser uma string ou um array. Então a gente precisa manipular esse dado para transformar sempre para array, para a gente definir os destinatários dessa mensagem aqui na nossa classe OBMail, beleza? Então aqui eu já vou definir um comentário como destinatários, ok? Destinatários. E aqui eu vou definir já a nossa variável addresses recebendo isArray. Se ela for um array, addresses, ela recebe ela mesma, beleza? Se ela não for um array, ela recebe um array com o valor dela dentro. Então, se ela for uma string, ela vai retornar um array com o valor da string na primeira posição. E agora que a gente tem a certeza que essa nossa variável aqui vai ser sempre um array, a gente pode executar um for each nela. Então, for each addresses as address. E dentro desse nosso for each, a gente vai chamar um método chamado obmail add address. Beleza? E a gente vai adicionar este nosso endereço aqui. Então, add address e a nossa variável address aqui dentro. Se a gente tiver mais de um endereço aqui, ele vai adicionar aqui como destinatário deste e-mail. Nosso próximo passo é definir os anexos dessa nossa mensagem. E como eles podem receber também uma string e um array, eu vou copiar essas instruções aqui dos endereços de destino para a gente também utilizar nos nossos anexos. Então aqui a gente só vai trocar as variáveis. Então attachments isArray attachments recebe ele mesmo. Se não for um array, ele vai criar um array com a posição 0 aqui sendo o valor dele, beleza? Aqui no nosso for each a gente vai usar attachments e aqui as attachment. E aqui obmail add attachment. Beleza? Então aqui a gente está adicionando um anexo aqui dentro, beleza? Aqui eu preciso trocar também attachment e aqui eu vou trocar para anexos. E da mesma forma que os destinatários e os anexos, os campos de cópia e cópia oculta também vão usar essa mesma instrução aqui, beleza? Então já vou adicionar aqui, vou copiar o de anexos, beleza? E aqui eu já vou colocar as nossas cópias, beleza? Então a variável que recebe as cópias é CCs. E a gente vai colocar aqui isArray CCs, recebe ela mesma, se não, recebe um array com a posição inicial sendo o valor dela, beleza? Aqui o nosso for each nela, e ela vai receber CCs, SCC, e aqui no obmail a gente vai chamar o método addCC, beleza? Para adicionar a cópia. A nossa cópia oculta, então, é o mesmo esquema, então a gente vai utilizar também essa mesma instrução, só que agora a gente vai utilizar a variável BCCs, beleza? Então aqui, nossa cópia oculta, se ela for um array, recebe ela mesma, se não, cria um array com a posição 0 sendo o valor dela. Nosso for each vai ser dentro desse cara, e aqui a gente vai receber um único BCC, e na obmail aqui a gente vai chamar o método BCC, beleza? Add BCC. Então com isso a gente já conseguiu configurar os dados de acesso, remetente, destinatário, anexos, as nossas cópias e cópias ocultas. O que está faltando aqui? Está faltando a gente definir o assunto e também o corpo dessa mensagem. Então aqui abaixo a gente já vai definir aqui um comentário chamado conteúdo do e-mail, beleza? E abaixo desse comentário eu vou chamar um método aqui da classe obmail chamado isHTML, para a gente definir que o nosso envio, o nosso corpo da mensagem, ele é um HTML, então a gente pode colocar tags HTML dentro dele, beleza? Abaixo dele eu já chamo aqui obmail e passo o assunto, então subject, eu já passo direto como propriedade aqui e eu recebo o valor da nossa variável, do nosso parâmetro subject aqui também. Depois obmail body, ele vai receber o nosso body, que é o parâmetro aqui da nossa função, do nosso método, beleza? Então com isso aqui a gente já configurou o conteúdo do e-mail e também o assunto. E agora o que está faltando aqui é a gente executar realmente o envio dessa mensagem. Para isso a gente já pode executar direto o nosso return aqui, return obmail send. Esse cara aqui retorna booleano, então ele vai retornar true se der certo pra gente. E se der algum problema, ele vai lançar uma exception, ele vai cair aqui no nosso catch e vai retornar false, beleza? Vou colocar aqui um comentário, envia o e-mail.
E a nossa classe de e-mail aqui, ela está pronta. Então a gente já pode testar este envio, testar se funciona. E para isso, então, a gente vai criar um arquivo aqui dentro da nossa raiz chamado enviar e-mail. Enviar e-mail.php. Nesse arquivo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser incluir o autoload do Composer, o autoload que o Composer gerou para a gente, que já cria o autoload das classes seguindo a PSR4, então dir /vendor /autoload.php, beleza? E aqui abaixo a gente vai definir a dependência da nossa classe de e-mail, então use /app /communication /email, beleza? A nossa classe de e-mail aqui. E eu vou definir algumas variáveis apenas para organizar aqui o envio. Então o e-mail que a gente vai enviar vai ser o mesmo lá, e-mail de teste wdev@gmail.com, ele vai enviar para a própria caixa de entrada dele. Depois o assunto da mensagem vai ser Olá Mundo e um sorrisinho, beleza? Depois o corpo da mensagem, a gente vai definir algumas tags HTML aqui. Então eu vou colocar um negrito aqui, Olá Mundo, e depois eu vou colocar aqui um itálico aqui, Olá Mundo também, beleza? Então nós temos aqui negrito e itálico colocados, e eu vou quebrar uma linha aqui no meio, duas linhas, para ficar mais distante, para ficar legal, beleza? Então a gente já tem aqui o endereço de destino, o assunto e o corpo da mensagem, os dados obrigatórios deste nosso e-mail. Então já dá para a gente testar este envio. Para isso, então, eu vou instanciar a classe de e-mail, então obemail igual new email, essa nossa classe que a gente acabou de definir aqui em cima. E também eu vou criar uma variável aqui para definir o sucesso desse envio. Então o sucesso vai ser true ou false, e se der sucesso a mensagem foi enviada, se der true. Se der false, então a mensagem não foi enviada, a gente precisa executar o método getError para saber o que aconteceu. Para isso aqui eu vou chamar a classe obemail, beleza? E vou chamar o método sendEmail, o método que a gente acabou de criar da classe email, beleza? Vou passar aqui o endereço, o address, vou passar também o assunto, subject, e vou passar o corpo também. Então esses caras aqui já definiram os valores da nossa classe de e-mail. Este carinha aqui vai receber true ou false, e a gente vai exibir a mensagem de sucesso, caso for enviado com sucesso, ou a nossa mensagem de erro, caso tenha dado algum problema aqui dentro, beleza? Então echo sucesso, se for sucesso, se sucesso for igual a true, a gente vai imprimir mensagem enviada com sucesso, beleza? Se for igual a false, então a gente vai chamar o método da obemail, o método getError, beleza? Que ele vai mostrar pra gente a mensagem de erro. Então vamos abrir aqui o nosso terminal. Eu vou executar aqui pelo terminal, mas se você quiser executar pelo seu navegador, tranquilo também, deve funcionar. Então php enviar e-mail, vamos executar. Demorou um pouquinho, vamos ver. Mensagem enviada com sucesso. Então se a gente abrir aqui a caixa de entrada do nosso e-mail, vamos ver se vai chegar alguma coisa aqui. Vou até atualizar a página. Chegou aqui, foi enviado aqui do próprio e-mail, Olá Mundo. Então aqui veio em negrito e aqui vem em itálico. Então galera, funcionou. Olha o nome do nosso remetente aqui e também o e-mail que foi enviado. Então isso aqui deu certo, galera. A gente conseguiu já configurar o envio dos e-mails. Então para a gente finalizar aqui os exemplos, vamos colocar aqui um anexo nesse e-mail também. Então aqui eu vou colocar aqui um arquivo chamado anexo-test.txt, e aqui dentro eu vou escrever canal wdev e um sorrisinho também, beleza? E a gente vai adicionar este cara aqui no nosso e-mail. Então para isso eu vou duplicar esse enviar e-mail aqui, vou colocar enviar e-mail anexo, beleza? Ele vai trocar esse assunto aqui de subject Olá Mundo para arquivo anexo. Arquivo anexo. O corpo aqui a gente vai trocar para segue anexo arquivo de teste. E aqui o nosso Olá Mundo em itálico continua, beleza? E aí o que eu preciso fazer? Eu vou criar uma nova variável aqui, attachment, para salvar o caminho absoluto desse meu arquivo. Então eu preciso do caminho absoluto dele. Então dir /anexo teste.txt,
Beleza? Esse é o nosso arquivo aqui que a gente vai enviar. Então, vou até organizar melhor aqui as nossas variáveis. Então, attachment, ele recebe esse cara. Eu vou colocar ele como próximo parâmetro aqui. Beleza? Então, vamos executar aqui para ver se vai funcionar, né? Então, PHP enviar e-mail anexo.php. Vamos ver? Tá demorando um pouquinho, mas na primeira também demorou. Então, mensagem enviada com sucesso. Vamos olhar aqui no e-mail. Chegou, galera, arquivo anexo e o nosso arquivo de teste aqui. Vamos ver se ele abre aqui. Abriu, galera, canal WDev. E com isso, galera, a gente finalizou o nosso projeto de hoje do envio de e-mails em PHP utilizando o PHP Mailer. Lembrando que você pode utilizar qualquer outro serviço de envio de e-mails desde que ele tenha suporte a SMTP e basta você trocar estes dados de acesso da classe e-mail. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDev Oficial. E se você ainda não viu os últimos vídeos do canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar aqui do lado pra você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.